Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício, X. O número variado de 0 a 10, conforme o nível X. O cliente paga uma taxa Y em reais, calculada desta forma. No primeiro caso, se o valor for de 0 até R$ 2, então a função é y igual a x sobre 2. No segundo caso, se for maior que R$ 2 e até R$ 4, então a função é igual a y é igual a x menos 1. No caso, se a taxa for maior que R$ 4, então a função é y igual a 2x menos 5. Como a taxa que o cliente pagou R$ 2,50 de taxa, nós iremos usar a segunda função, que diz y é igual a x menos 1. Então, como a taxa de desperdício equivale a y, no lugar de y, nós iremos colocar 2,50. E repetimos o restante. Nós iremos também pegar esse 2,50 e passar para o segundo membro, ele ficará negativo, e também passaremos o x para o primeiro membro, e ele também ficará negativo. Nós teremos, então, o x aí, que irá mudar de membro, e o 2,5. Na parte de baixo, nós iremos anotar x, que vai ficar negativo, vai ficar menos x, é igual a menos 2, que mudou de lugar, menos 1. Menos 1 com menos meio, menos 3,5. Multiplicando os dois lados por menos 1, teremos x igual a 3,5. Então, a resposta correta é a letra B, 3,5. 2. Dada a função y é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. A diferença entre os valores de x e y, respectivamente, refere-se ao par ordenado, x do vértice e y do vértice. Dessa função coloquei aqui o x do vértice menos o y do vértice, que é o que o problema quer. Agora, nós temos a nossa função que está aí. Nós precisamos calcular o x do vértice por essa fórmula e também calcular o y do vértice por essa fórmula aí. Para isso, eu vou separar os coeficientes A, que é menos 3, B, que é 2, e C, que é 1. Como no y do vértice pede o delta, eu já vou resolver também o delta aqui no cantinho. 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, temos 4 mais 12, 16. O delta é 16. Então, substituindo cada item aí, quem é B? 2. Menos 2 sobre 2 vezes o A, que é menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, eu tenho menos 2 sobre menos 6. Vou simplificar por 2. E como é uma divisão de sinais negativos, vai ficar positivo. Vai ficar 1/3. Vamos guardar esse valor. Agora, o y do vértice, vou usar o delta, 16. Porém, a fórmula pede menos delta. Então, eu vou colocar menos 16 sobre 4 vezes A, quem é A? Menos 3. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Então, nós teremos menos 16 sobre menos 12. Na divisão de sinais iguais fica positivo. Simplificando por 2 aí, nós temos 8/6. Simplificando ainda por 2, nós temos 4/3. Então, esse é o y do vértice. Como o exercício pede a diferença dos dois, então eu vou pegar x do vértice menos y do vértice. X do vértice, 1/3, menos o y do vértice, 1/4. Eu pego,
repito o denominador, que são iguais, 1 menos 4 menos 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. A resposta certa é a letra A, menos 1. 3. O gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é. Então, nós temos esses 4 gráficos. A primeira coisa que eu vou olhar é o sinal. Se é positivo, a parábola é voltada para cima, igual essas duas primeiras. Então, nós já podemos riscar já de cara a parábola 3 e 4. Porque elas são voltadas para baixo. Tá vendo que meu A é igual a 1? Então, ele é positivo, voltado para cima. O meu C é 2, é onde a parábola corta o eixo Y. Observe que as duas cortam o eixo Y. Então, também não tem como a gente já descobrir assim de cara qual das duas são. O que eu posso estar fazendo é o vértice dela, porque observem que uma está no lado positivo de x e a outra do lado negativo. Se eu fizer o x do vértice, eu descubro se é positivo ou negativo, ok? Então, vamos lá. O x do vértice é menos b sobre 2a. Teremos, então, menos 3 sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais, então, terei 3 meios. Esse é o x do vértice. 3 meios positivo. Se é positivo, ele está ao lado positivo de x. Então, aqui, o gráfico correto é o gráfico 1. Questão correta é a letra A, o primeiro gráfico. 4. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. Esses pontos são, o que são o eixo das abscissas? O eixo x. Então, nós temos aí o coeficiente A, o B e o C. Então, para eu descobrir que pontos são esses, eu tenho que utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Nós iremos utilizar essa função, nós vamos igualar ela a zero e eu vou ter que resolver através da fórmula de Bhaskara. Para isso, eu vou precisar também do delta. O delta aí deu 16, substituindo nessa fórmula aí, nós temos menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes menos 1. Então, nós teremos menos 2 é mais ou menos 4 sobre menos 2, porque a raiz de 16 é 4. Então, nós temos duas situações. O meu x', eu vou usar o menos 2 mais 4, que dará 2 sobre menos 2. Nós teremos, então, o x' aí menos 1. O x duas linhas, nós teremos menos 2 menos 4 sobre menos 2. Menos 2 mais menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 2, nós teremos 3. Então, as duas raízes encontradas aí, né, seria o menos 1 e o 3, a letra B. A questão 5 pede para a gente observar essa figura, que é de um gráfico de uma função exponencial. E nessa figura, né, tem esse gráfico aí, temos a função exponencial f de x igual a b elevado a x, para b maior que zero. Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços, o valor de b nós teremos que fazer o quê? Nós teremos que descobrir o valor dessa expressão, levando em consideração para os valores maiores que zero. Então, nós temos aqui, ó, se ela é crescente, uma função crescente, o meu b é maior que 1. Ela é decrescente se o meu b for menor que 1 e maior que zero. Vamos pegar agora a função f de x igual a b elevado a x. E a partir dela, vamos fazer f de 1. Onde for x, nós vamos colocar 1. Então, f de 1 é igual a b elevado a 1.
E agora nós iremos fazer o f de menos 1. Onde for x, nós iremos colocar menos 1. F de menos 1 é igual a b elevado a menos 1. Lembrando que todo número elevado a menos 1, nós temos que fazer o inverso dele. Então, o inverso de b é 1 sobre b. Então, vamos guardar esses valores. F de 1 mais F de menos 1 é igual a 10 terços. Vamos substituir. Onde for F de 1, eu vou colocar b elevado a 1, é b. Mas F de menos 1 é 1 sobre b, igual a 10 terços. Como vamos resolver isso agora? Vamos fazer o MMC de todos os denominadores. Então, como não tem nenhum em comum aí, nós vamos ter 3b. 3b dividido por 1, 3b, vezes b que está em cima, b ao quadrado. 3b dividido por b sobra 3. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. 3b dividido por 3 dá b. b vezes 10, 10b. Então, encontramos aí. Agora, já podemos esquecer esses denominadores e ficaremos só com o numerador, que é 3b ao quadrado mais 3 igual a 10b. Trocando de membro, nós temos aí 3b ao quadrado menos 10b mais 3. Como formamos uma equação do segundo grau, nós iremos resolvê-la através da fórmula de Bhaskara. Para isso, precisamos também resolver o delta. Nós iremos ter menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, 10 ao quadrado 100, menos 36. 100 menos 36, 64. Então, nossa fórmula izinha, né, de Bhaskara, como eu quero encontrar b, eu pus o b grande aí, né? Igual a fórmula de Bhaskara. Onde for a raiz, eu vou colocar 64. Esse bzinho aí é o meu coeficiente, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 3. 3 é o A. Nosso b vai ficar igual. Menos 10 ficará positivo 10. Raiz, mais ou menos raiz de 64, 8. Sobre 2 vezes 3, 6. Tem essa situação aí. Agora, nós teremos o b', que nós iremos pegar 10 mais 8, 18, dividido por 6, 3. Então, o b' será 3. O b duas linhas, 10 menos 8, né? Nós iremos pegar o outro sinal. 10 menos 8, 2, dividido por 6, 2 sextos. Lembrando que nós iremos simplificar, né, os 2 sextos por 2. Então, b duas linhas será 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Será 1 terço. Como o nosso problema é uma função decrescente, nós precisamos de valores menores que 1, nós iremos encontrar o b duas linhas, pegar o b duas linhas, que é 1 terço. Que a alternativa correta, 1 terço. 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Qual o gráfico que a representa? Como é uma função de primeiro grau, o gráfico que irá representá-la será uma reta. B. Qual o coeficiente angular? O coeficiente angular é aquele que acompanha o x. O coeficiente angular, aí, então, é o 5. C. Qual é o coeficiente linear? O coeficiente linear é aquele termo que está sozinho, é o menos 7. Quer dizer que a reta vai traçar o eixo y no ponto menos 7. D. Qual é o nome dado? Essa função é uma função afim, porque ela
segue esse modelo, f de x igual a x mais b. Ela é do primeiro grau completa, então é uma função afim. Ela é crescente ou decrescente? Por quê? Ela é uma função crescente porque o coeficiente angular é positivo. F, qual é a raiz? Então, eu vou pegar essa função, igualá-la a zero. Então, f de x é igual a 5x menos 7. O 5x menos 7 eu vou igualar a zero. Quando eu igualo a zero, eu vou descobrir qual é o valor da raiz. Vou passar o 7, que era negativo, para o lado direito, ele fica positivo. Então, x é igual a 7 dividido por 5. A nossa raiz será 7/5. Espero ter te ajudado. Não esqueça de colocar o seu nome e a sua turma nos comentários.